Emenda, vereadores. Nós estamos aqui garantindo algo que para os servidores da saúde é importantíssimo. Essa casa cumpre o seu papel, sabendo que os 14% que incidem sobre os valores de outras gratificações, inclusive, já são percentuais previstos e já vigentes de algumas categorias que já recebem outras gratificações em outros setores dos servidores do município, e sendo assim, dessa forma, preserva que nós consideramos nesse momento importante para os servidores da saúde a garantia que esses valores, inclusive a exemplo dos técnicos de enfermagem que lutaram para aumentar o seu valor de gratificação, essa casa aqui aprovou esse aumento de gratificação encaminhado pelo Executivo, e que com essa, se assim ficasse na lei, haveria um prejuízo de pelo menos quase R$50 mensais. Isso pesa no bolso desses servidores. Então, essa é a emenda que está posta junto ao projeto de lei para que seja encaminhado ao Executivo. Colocamos o projeto de lei em discussão, inclusive com a sua emenda aditiva. Não. Vereador Alemão. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar o presidente dessa mesa, em nome do presidente Fábio Barros, a todas as lideranças e funcionários públicos que estão aqui presentes. Quero saudar a todos vocês. Presidente, esse percentual que foi de 3% para a Previdência Municipal, isso não vai onerar o funcionário não, presidente, a mais não? Eu sei que ele, para quem tem um valor acima de 8 mil, é muito bom, mas aquele que tem abaixo de 4 mil, quando você pega 3% em cima de 11, também dizer 28%, ali vai onerar um pouco o salário dele. Dá uma queda muito grande. Eu sei que aí a sua explicação tem no entre os SUS e o PEMAC para não penalizar eles. Eu acho que poderia a gente tentar deixar eles decidir se quer ou não, porque eu lembro aqui que em outras discussões que a gente teve aqui, audiência pública, ficou decidido que ficaria em decisão do funcionário se ele ia aceitar ou não. Eu acho que isso aqui, quem estava na audiência pública, ficou discutido isso aqui. Então, queria ver, presidente, que forma isso aí poderia ser discutido, e as categorias também, ver se foi importante para vocês. Eu sou de acordo, tá? Eu não estou aqui para a gente criar impasse nenhum, mas se for bom para vocês, o que for bom para vocês é bom para mim também. Presidente, isso aqui é minha discussão de hoje. Primeiro, vereador, eu queria agradecer a sua fala e dizer o seguinte: resultado daquela audiência pública que Vossa Excelência teve a responsabilidade de conduzir, o maior problema que nós encontramos, que nós separamos em duas coisas importantes. Um exemplo: os 14% que incidem para a Previdência, ele já incide sobre as gratificações. Vou dar um exemplo de algumas gratificações que já incidem. Guardas municipais, o GRAT, é uma gratificação que eles recebem pela atividade que desenvolvem. Já incide 14%. Da forma que nós estamos aprovando, esse percentual ele vai apenas ser legitimado, mas não há nenhum prejuízo, porque eles já carregam isso para a Previdência. O que eu acho que foi muito importante na audiência que Vossa Excelência conduziu muito bem nessa casa, com a oportunidade da presença de autoridades que puderam falar sobre a questão previdenciária municipal, e foi o que nos revela essa preocupação hoje, nessa tarde, é que as gratificações como o SUS, inclusive foi um debate feito por Francis, aqui, presidente do sindicato dos técnicos e auxiliares de enfermagem, foi muito forte a colocação dele, convidado por Vossa Excelência, era que a gratificação SUS, por ser variável e por depender de elementos que são uma prestação de uma ação do agente de energia, de saúde, do técnico, do médico, de qualquer outro profissional, esse valor ele é variável de acordo com o que se produz. O que é que nós entendemos? Dentro dessa variação, não caberia incidência de 14%. É tanto que, um exemplo, a cidade de Camaragibe não incide sobre gratificação SUS, nem sobre o PEMAC, nem sobre, qual é o nome da sigla? Pronto, nem incide por nenhuma dessas gratificações incide, porque ela tem essa natureza. É tanto
que algumas cidades, os servidores entraram na justiça depois de algumas cidades que aprovaram a incidência desse valor sobre as tipos de gratificações. Nós estamos aqui colocando essa emenda, tomando por ciência a provocação que Vossa Excelência fez. Eu apenas parei para pensar numa solução e convidei os técnicos, os profissionais também das entidades para a gente pensar numa emenda que pudesse solucionar. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é tomando uma medida apenas de garantir aquilo que foi discutido. Por quê? Porque as demais categorias já incidem 14% e a lei apenas regula isso, como regula outras questões que já foram previamente discutidas e que não causam, a princípio, prejuízo para os servidores, pelo contrário. Senão eu também seria contra, não tenha dúvida. Então, a emenda corrige qualquer, apesar da lei não falar nem de gratificação SUS, a lei não fala sobre gratificação SUS, não fala sobre o PEMAC e a lei não fala sobre nenhuma gratificação de origem de recurso federal, variável. O que nós fizemos aqui foi dar um recorte e garantir que essa casa concorda que tem que incidir sobre outras gratificações, mas não sobre essa que nós estamos apontando aqui. E eu tenho certeza que isso atende à discussão que foi feita com as entidades, porque foi discutido, foi algo discutido. Então eu espero que eu tenha respondido. E essa história do servidor decidir, por exemplo, a qualquer tempo, vamos dizer que um servidor da saúde queira que incida sobre a gratificação dele os 14%. Ele requer a Secretaria de Administração, quem quiser, e vai recolher naturalmente, e depois isso vai incidir, pelo menos é o que eles dizem, não é o que os sindicatos concordam com isso. Eu acho muito difícil que esses servidores requeram, mas eles terão direito, se quiser, requerer sim. Isso é previsto na lei específica para tal finalidade. Então, o que Vossa Excelência produziu aqui nos deu a condição de fazer essa emenda. E eu quero, obviamente, agradecer pelo que foi construído, porque isso foi, pelo menos, uma forma de a gente tentar esclarecer mais qual é o pensamento dos trabalhadores e servidores da Prefeitura. O senhor quis entender. Presidente, assim, tirar um pouco mais da dúvida do funcionário público. Perfeito. Porque na hora que esses 3% ele vai, os 14%, 3% ele vai em cima dos 11%, que aí vai chegar aos 14%, ele dá um percentual, bem dizer, de 28%. E ele vai onerar aquele funcionário com 28%, que fica embutido, que ele não tem ciência disso aí que está sendo. Mas não vai incidir. Não, só está entendendo o que eu quero dizer, né? Calma, Edinho, você que participou da audiência pública. Só primeiro, vereador. Você estava presente, a gente estava no debate. Não, professor, estou querendo dar uma referência, entendeu? Dos 3% que ele... Deixa eu só tentar colocar aqui, vereador. É porque é o seguinte, só um momento. Existe um percentual na lei que diz que existe 2% até 3% da soma dos 14%, que é utilizado como um valor administrativo para recurso repassado para o fundo com destino ao processo administrativo de gestão da Previdência. Esse valor já está embutido nos 14%. Então, o que eu queria só colocar aqui, a sua preocupação, não discordo dela não, é que nós, com essa emenda, esses servidores que estão aqui, que aqui representam basicamente saúde, eu estou falando ACS, endemias, técnico de enfermagem, auxiliares, enfermeiros, odontólogos, médicos, tem mais? Sanitaristas. Os técnicos no geral estarão protegidos e não incididos sobre essas gratificações. Então, a gente encerra o nosso problema no sentido de que, no que foi discutido na audiência que Vossa Excelência aqui comandou, a gente resolve através dessa emenda e protege para que esses servidores não venham sofrer essa incidência, nem 2%, nem 3%, nem 1%. Não cabe sobre essas gratificações. E nós fizemos a nossa parte. Porque é para isso que o legislativo tem que ser cobrado. Para que a gente busque, junto com os demais, governo,
apesar de não ser governo, mas governo, seja a sociedade civil, os trabalhadores nas suas organizações e os vereadores. Está emendado. Resolve o que Vossa Excelência levantou lá atrás como sendo o problema. O problema tem uma solução. O que eu estou colocando nessa emenda é que a gente encerra essa questão, protegendo os servidores da saúde, que esses sim têm gratificações variáveis, diferente dos outros que já incidem. Não tinha legitimidade jurídica, agora vai ter, até porque tem que ter. Essas eram as dúvidas que alguns funcionários tinham, a gente tinha que botar em pauta porque no papel todo mundo vê, mas as pessoas não tinham conhecimento na leitura correta, como o senhor expressou aí, porque ele agora vamos tirar a dúvida deles corretamente da forma que o senhor explicou. Perfeito. Obrigado. Agradeço a todos vocês. Nesse momento colocamos o projeto de lei em primeira votação. Nesse momento colocamos ele em discussão. Não havendo mais discussão, colocamos em regime de primeira votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O diretor legislativo está pedindo apenas para que a gente faça a contagem, apesar de ter feito a chamada, porque é 2/3. Então, vereador Edinho, vereador Camila, vereador Evanil Belém, vereador Tonico, vereadora Irmã Yolanda, vereador Eudes Farias, vereador Justo Pagola, vereador Fabiano Paz, vereador Augusto Costa, vereador Nito Soldado e vereador Alemão. E o vereador Fábio Barros. Então, nesse momento, temos quórum suficiente. E assim votamos com quórum suficiente, que é número 12. O vereador Fabiano Paz pede dispensa de interstício. Essa lei ela está somada a uma outra questão, que é a questão referente aos servidores da educação, que tem aqui uma gratificação de incentivo de permanência. Sendo assim, nós colocamos o pedido de dispensa de interstício diante da questão de orçamento e folha de pagamento. E assim nós colocamos primeiro o pedido de dispensa de interstício em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Nesse momento colocamos em segunda votação o projeto de lei número 073/2019 e colocamos em discussão. Não havendo discussão, colocamos em regime de votação em segunda votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado com a emenda aditiva, ora lida nessa sessão e somada ao projeto de lei. Parabéns às entidades. E também ao entendimento dos vereadores dessa casa que concordam com o que ora foi exposto nessa emenda aditiva e que se soma à vontade dessa casa em garantir que os servidores tenham seus direitos garantidos. Nesse momento, abrimos inscrições para o pequeno expediente, requerimentos verbais e ao mesmo tempo abrimos para o grande expediente, que se faça inscrição antecipada. Não havendo inscrições nem ao pequeno nem ao grande expediente, encerramos